A paz, amados e queridos alunos e alunas, muito bom estarmos aqui para a nossa quarta aula da matéria Doutrinas de Cristo. Estamos estudando os ensinos constantes ali em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Nós estamos vendo ali porque a palavra de Deus diz que nós estamos fazendo aqui uma comparação de edifício, um edifício espiritual e um edifício físico, não é verdade? E nós começamos a construir o nosso edifício espiritual, não é verdade? Porque a palavra diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, só recordando, versículos 9 e 10 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então nós somos edifício do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. E nós vimos também que Pedro diz também lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras viventes, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Nós somos pedras vivas, pedras viventes. A igreja é formada por pedras vivas. Essas pedras vivas somos nós, os cristãos, não é verdade? Aí nós vimos lá no texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, Petros, pedaço de pedra, não é isso? Pedra vivente, pedra viva. Sobre esta pedra, sobre essa petra, Jesus está falando sobre mim, edificarei a minha igreja. Então nós vimos aqui que a igreja é de Jesus. Sobre essa Petra. Petra é uma rocha. E Pedro era uma Petros. Nós somos Petros, pedaços, lascas desta pedra. Tá bom? Então, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é isso? Nós vimos, aí nós começamos a construir, fazer uma comparação entre um edifício físico e um edifício espiritual. O espiritual, não é verdade? Então nós vimos aí, nós começamos a estudar, que nós vimos que Jesus Cristo é o fundamento, Ele é a base, Ele é essa pedra, Ele é essa rocha. E nós temos que construir sobre esta rocha, porque senão, como está lá no texto de Lucas, capítulo 6, do 46 em diante, se não tiver firmado sobre a rocha, que é Jesus, vai vir situações difíceis e vai derrubar qualquer um. Vai derrubar essa igreja, vai derrubar nós que somos partes dessa igreja, nós que somos pedras vivas. Então nós temos que estar firmado nesse fundamento que é Jesus Cristo. Aí nós começamos a construir o nosso primeiro edifício, o nosso edifício. O primeiro andar é o senhorio de Cristo, lembra? O senhorio de Cristo. Senhor, ele tem que ser autoridade suprema sobre a nossa vida. Em seguida nós construímos o nosso segundo andar do edifício espiritual, que falamos do arrependimento de obras mortas. Falamos de obra de fé. Obra de fé é o quê? Obra de fé é tudo aquilo que traz vida, traz mudança para nós, tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus. Nós vimos que arrependimento também arrependimento é mudança, uma mudança de 180 graus. Se a gente estava indo em uma direção no mundo, enquanto nós nos arrependemos, nós mudamos 180 graus e tomamos outro destino. E esse destino, qual é esse caminho? Um novo caminho, que é a porta estreita. Jesus Cristo. Ele diz que, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós entendemos isso. E nós entendemos que tem que ter fé em Deus, não é verdade? Nós vimos aí que muitas pessoas têm outros lugares, outras religiões. Nós não somos religião, nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Eles têm fé em tantas outras coisas, em animais, em estátuas, não é isso? Idolatram outras coisas. E nós temos fé em Deus.
Esse foi o terceiro andar do nosso edifício. Aí depois nós fomos para o quarto andar do nosso edifício, que fala do ensino, da doutrina dos batismos. Nós vemos aí 6 modalidades, se podemos dizer assim, de batismos que existem, que constam na Bíblia Sagrada. Nós vimos o batismo de João, ou o batismo do arrependimento, ou o batismo pré-Cristo. Nós vimos o batismo no corpo, não é isso? Nós vimos o batismo nas águas, aí já é o batismo cristão. Nós vimos o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo e o batismo no sofrimento. Sendo que esses dois últimos, com fogo e no sofrimento, ele trata diretamente o nosso caráter. Ele nos traz santidade, ele nos faz estarmos longe, ter nojo do pecado. Não é verdade? Você lembra disso. Depois, na última aula, nós falamos sobre imposição de mãos. Imposição de mãos. E vou ler esse último slide que nós passamos, que o cuidado com a imposição de mãos. Como já vimos, há um tremendo poder quando nós impomos as mãos sobre alguém. São necessários cuidados nessa prática, tá? E quando nós encostamos as mãos em alguma pessoa, tocamos alguma pessoa, cumprimentamos alguma pessoa, isso não é imposição de mãos, porque não existe fé envolvida. Uma imposição de mãos existe um propósito, existe uma direção do Espírito Santo e tem que ter essencialmente fé envolvida. Ou seja, o Espírito Santo traz uma direção para nós. É para curar uma pessoa? Nós vamos impor as mãos sobre ela com direção do Espírito Santo e com muita fé. Essa pessoa será curada, ou seja, existe um propósito para ordenar pessoas, consagrar pessoas e uma série de outras coisas nós vimos aí, tá bom? Nós vimos também que nós não podemos ter brechas, pecados, não podemos ministrar em posição de mãos se nós estivermos com uma vida totalmente torta. E também não podemos fazer isso sem direção de Deus, porque senão não vai dar certo, tá bom? Nós temos que ter a vontade de Deus, a direção do Espírito Santo, tá bom? E nós, então, terminamos falando que 1 Timóteo está ali escrito 5:22, que não imponhas precipitadamente as mãos sobre alguém, tá bom? Então, nós temos que entender isso. E nessa noite, neste momento, aqui eu estou no início da noite, só por isso que eu falei. Mas você pode estar de dia, você pode estar de manhã, à tarde, não é? Então, nós vamos começar hoje o nosso 6º andar desse edifício espiritual. Nós vamos falar de uma forma bem sintetizada sobre a ressurreição dos mortos. Depois vamos falar do juízo eterno e vamos encerrar essa matéria, tá bom? A garganta já está secando, está muito seco. Me perdoem. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue a tua apostila, tua caneta, teu marca-texto, pega teu copo de água, tá bom? Para a gente começar a nossa aula. E como sempre, quando nós vamos ministrar, nós temos que pedir a cobertura do Senhor e a revelação do Espírito Santo. Vamos orar juntos? Pai, nós entregamos, Senhor, esta aula. Entregamos, Senhor, a minha vida, a vida dos amados irmãos que estão aí juntamente conosco, buscando mais do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos proteger contra todo ataque espiritual, Pai. Todo ataque das trevas, Senhor. Porque a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos aqui, Senhor, para receber revelações do Senhor, para que possamos crescer e amadurecermos espiritualmente, que é o objetivo desta matéria. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua proteção e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então vamos dar início à nossa matéria. Nós vamos então falarmos de ressurreição dos mortos. É a nossa penúltima andar do nosso edifício. Primeiramente, nós temos que ver o que é ressuscitar. Nós vamos falar de ressurreição.
O que é uma ressurreição? É o retorno de uma pessoa que morreu à vida. É ressurgir. Tem origem na palavra latim, que vem do latim resurrectio, e da palavra anastasis do grego, que é voltar à vida, ressurgir, tá? Então, ressuscitar é uma pessoa que está morta, a Bíblia diz que estão dormindo e vão retornar à vida, tá bom? Primeiramente, nós devemos lembrar que existem, ou talvez você possa não saber disso, existem 3 tipos de morte que estão na Bíblia Sagrada. Tá? Primeira morte é a morte espiritual. A morte espiritual nada mais é que a separação do espírito humano de Deus. É a separação do nosso espírito, o espírito humano, de Deus. É o que ocorreu ali quando do pecado de Adão. Tá bom? Quando Adão pecou, diz o texto, né? Olha só o texto que diz: mas da árvore, o Senhor tinha dito para ele, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você lembra do contexto? Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi uma morte espiritual. Então Adão e Eva ali morreram espiritualmente. O espírito de Adão e Eva se desligou, separou-se de Deus. Existia um elo, uma ligação entre o espírito humano e o nosso Deus. Tá bom? Aí houve esse pecado, houve esse rompimento. E esse pecado passou para todos nós. Olha o texto de Romanos capítulo 3, 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, foram afastados da glória de Deus. Todos pecaram. Tá? No texto de Tiago 1,15 que está aí, esse texto diz assim: ó, depois, havendo a concupiscência. O que é uma concupiscência? É uma cobiça, cobiça, é um desejo, é uma ganância, é um prazer, é um poder. Pode ser por uma área sexual, pelo dinheiro, por coisas assim, tá? Isso é concupiscência. Então, depois de havendo a concupiscência, concebido, ou seja, gerado, dando luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, ali, quando Adão e Eva pecaram, foi gerado ali uma morte. Essa morte é uma morte espiritual. Tá bom? Efésios, esse texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 5, o 2,17 nós já lemos. Gênesis 2,17 foi para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim: ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Através da desobediência de Adão e Eva, veio esse pecado para nós. Bom, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, pela graça fomos salvos. Tá bom? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos ali salvos pela obra do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então, eu coloquei aí na tua apostila, não está, mas eu coloquei aqui nesse slide. As crianças, devido à inocência, nós cremos que elas são protegidas. Porque vem muito essa dúvida. E se uma criança morrer e ela não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador? Como fica essa criança?
ela está condenada? Então, as crianças, devido à inocência, nós cremos que elas são protegidas. Porém, quando tomarem consciência, lembra que para sermos batizados, dos requisitos é ter consciência? Quando as crianças tomarem consciência que elas têm que decidir por Jesus. Enquanto a criança não tem consciência, eu creio que ela é protegida pelo Senhor. Olha o texto de Romanos 12, Romanos 5, versículo 12 a 15. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, lembra que através da desobediência gerou esse pecado? Assim também a morte veio a todos os homens. Essa morte espiritual ali de Adão e Eva veio para nós, seres humanos. Enquanto nós não aceitarmos Jesus, nós vamos estar mortos espiritualmente. Tá bom? Porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. A lei serve para quê? Para dizer o que é certo e o que é errado. Todavia, continuando o texto, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, não foi? Adão e Eva, que pecou? Através do pecado deles, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos a graça do Senhor. Ou seja, resumindo, Adão trouxe para nós o pecado, a morte, através da sua desobediência. Mas Cristo, Jesus Cristo, através do homem de Jesus Cristo, por isso que Jesus veio como homem aqui na terra. Através dessa graça de Jesus, da obra de Cristo na cruz, ele trouxe vida para nós. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, entendem a obra da cruz, são salvos, são ressuscitados espiritualmente. Esse elo, lembra? Adão tinha um contato direto com Deus, o Criador. Existia um elo aqui. Quando houve o pecado, quebrou-se esse elo. Houve um rompimento aqui. Houve uma morte espiritual. Aí veio Cristo e reparou, fez essa ligação entre nós e Deus novamente. Isso é a graça. Isso é a obra do Senhor Jesus naquela cruz. Ele trouxe para nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos ressuscitados espiritualmente. Não sei se você está conseguindo entender esse texto até agora. O segundo tipo de morte é a morte física. É a morte natural. Todos nós vamos passar pela morte. A morte física ou natural é a separação da alma e do espírito. Ou seja, a separação da nossa alma e do espírito do corpo humano, da carne. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o que interessa para nós é que a parte A. Porque o corpo sem o espírito está morto. Tá bom? Então, quando houve aqui esse rompimento, nós morremos. Quando há uma separação da alma e do espírito do corpo, nós morremos. Deu para entender que isso é uma morte física? É uma morte natural? É a separação da alma. Aquilo que traz vida para nós. Lembra que Jesus soprou o sopro de vida em nós? Uma alma vivente. Pega o espírito e a alma, separa do corpo. Aí é uma morte física.
Tá bom? Vamos ler o texto de Romanos, Gênesis 1, Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Quando nós morremos, nós tornamos ao pó. Lembra que nós fomos formados lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós falamos da imposição de mãos. Primeira imposição de mãos, quando o Senhor nos forma do pó da terra. Nós somos formados do pó da terra. E quando nós morremos, nós tornamos a ser o pó da terra novamente. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá bom? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Olha só, o homem é destinado a uma só vez. Então, isso já cai por terra, isso que falam que as pessoas morrem e voltam, não é? As pessoas, isso não existe. Nós morremos uma só vez. Nesse corpo físico, nós morremos uma só vez. Nós entendemos também, depois nós vamos falar disso, que no final de tudo, a morte vai ser aniquilada. Não era plano de Deus nós termos essa morte física. O homem foi criado para ter uma eterna relacionamento com Deus. Mas quando veio o pecado, esse pecado original da desobediência, veio essa morte. Essa morte vai ser aniquilada no final. Aí nós voltaremos a ter uma morte, ou seja, uma vida eterna. Tá bom? E o outro tipo de morte é a morte eterna, ou seja, a segunda também, chamada de segunda morte. É a morte escatológica, ou seja, a morte do final dos tempos. Essa morte é a separação eterna do homem e Deus, reservada aos ímpios, reservadas àqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador enquanto em vida. Esses são os ímpios. Esse está reservado à morte eterna. Nós vamos falar isso mais adiante, tá bom? Vamos ler esse texto de Apocalipse 20, 14. Vamos ler ele. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Ou seja, essa morte vai ser aniquilada, tá bom? No final, a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Esse texto de Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Nós já lemos esse texto, tá bom? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos e todos os seus seguidores. Ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus são seguidores do diabo. São seguidores de Satanás. O final deles vai ser o fogo eterno, o sofrimento eterno. Tá bom? João, esse texto de João, capítulo 11, versículo 26, 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ou seja, que tem fé em Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a palavra do Senhor. Então nós vimos aqui a morte espiritual que veio lá do pecado original, tá bom? Da desobediência de Adão. Nós vimos a morte física, que todos vão passar, porém, aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar, tá bom? Nós vamos falar daqui um pouquinho por que vai ressuscitar e quando. E agora os ímpios vão ressuscitar também, vai ser a segunda ressurreição que nós vamos ver, mas para serem julgados e condenados, tá bom? Então nós temos que crer no Senhor, que Ele tem o poder da morte e da vida. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Bom, vamos em frente. Você tem que entender aqui que existem 3 tipos de morte. Meu Deus, professor, você embaralhou tudo. Não.
não se preocupe. Entenda que existe ressurreição. Ressurreição é quando uma pessoa está morta, entenda isso. Demais você vai ter matéria mais específica e nós vamos se aprofundar um pouquinho mais, tá? De princípio você tem que entender o quê? Que ressuscitar é uma pessoa que está morta e volta à vida. E que existem 3 tipos de morte. A morte espiritual, tá bom? A morte espiritual é aquela quando, voltando aqui, ó. A morte espiritual é quando há a separação do espírito humano e Deus, tá bom? Existe a morte física ou natural, que é a separação da alma e do espírito do corpo. Ou seja, vai morrer, vai para a sepultura, não é isso? Enquanto que existem pessoas aí, ou seja, a morte física e natural, a pessoa vai para a sepultura. Enquanto tem pessoas que andam no mundo aí, que são os ímpios, que são mortos, mas são mortos espiritualmente. Ainda estão andando por aí, mas estão separados do Senhor, estão separados de Deus, estão mortos. São mortos que estão andando. Não sei se você consegue entender, porque estão separados de Deus. Eles não creem no Senhor ainda, tá bom? E entenda também que existe a morte eterna, que é a segunda morte. Essa morte é separada, é preparada só para aqueles que morreram e não aceitaram Jesus, tá? Porque enquanto há vida, há esperança. Se a pessoa no último segundo, no último suspiro dela ali, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela ressuscita espiritualmente, tá bom? E ela vai para outro lugar, tá? Nós vamos já ver essas situações, tá bom? Então, repetindo esse texto. Disse Jesus, eu sou a ressurreição. Eu é que trago a vida. Eu é que trago a vida sua de volta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, essa morte é a morte física. Morte física. Se a pessoa morrer e tiver morte espiritual, ele vai para a segunda, ele vai para o fogo eterno aqui, ó. Tá? Ele vai para a segunda morte. Ele está separado de Deus, tá? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, vai morrer, nós vamos morrer, ter a morte física, mas nós seremos ressuscitados. Nós temos que crer nisso, tá bom? Vamos entender agora sobre ressurreição dos mortos. Ressurreição quando o espírito e a alma voltam para o corpo. Ou seja, porém, com o corpo glorificado. Nós vamos entender isso. A pessoa está ali, tá? Ela morreu e ela vai ressuscitar. O espírito e a alma vai voltar para o corpo. Porém, não vai ser esse corpo aqui, ó. Esse corpo corruptível. Vamos ler esses textos. Vamos ler esses textos aí agora. Isaías 26, 19. Abra aí a tua Bíblia. Diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ou seja, a terra vai dar os mortos do Senhor. E lá em Apocalipse, no final nós vamos ler também, o mar também vai devolver todos os seus mortos. Tá bom? Outra versão diz, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, a terra vai ter que devolver os mortos. Tá bom? Todos aqueles que morreram em Cristo, que foram ali enterrados naquelas sepulturas, eles sairão das sepulturas no final. Tá bom? Daniel capítulo 12, versículo 2. Você vai entender isso. Diz assim: e muitos dos que dormem, esses que morreram, a gente fala que eles dormem, tá bom? No pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse texto aqui já está dizendo dos ímpios e dos justos. Daqueles que em vida aceitaram Jesus e daqueles que em vida não aceitaram Jesus. Tá bom? Nós vamos falar logo em juízo que uns ressuscitarão para ter vida
eterna e outros para ter vergonha eterna. Tá bom? Sofrimento eterno. Nós vamos falar disso, tá bom? Agora no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 16, vamos ler esse texto. Ele é muito importante. Eu pediria que você abrisse a tua Bíblia aí e acompanha comigo. Senão eu fico lendo aqui nas minhas anotações, na minha Bíblia que está aqui aberta. Ó. Minha Bíblia está aqui aberta. Está aqui, tem algumas Bíblias aqui. Tá bom? Vamos ler. Esse texto é de suma importância. Presta atenção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, seja daqueles que morreram, que estão na sepultura, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Gente, nós temos esperança, nós somos o Senhor. Ele tem o poder da vida, da morte, tem poder sobre tudo. Nós temos que ter esperança. Né? Quando Abraão foi apresentar Isaac ali em oferta ao Senhor, por isso que ele é conhecido como pai da fé. Ele sabia que, mesmo que ele ali oferecesse, sacrificasse Isaac ali, matasse, vamos falar com as palavras, matasse Isaac ali, o Senhor traria Isaac de volta à vida. Por isso que Abraão é conhecido como pai da fé. E Abraão não tinha as experiências que nós temos nos dias de hoje. Não tinha essa Bíblia, não tem a Bíblia, não tem pessoas pregando para nós. Abraão não tinha o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Imagina, queridos, como é que é isso? Tá bom? Voltando para o texto. Vou repetir, vou iniciar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós temos que ter esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus está vivo? Assim também aos que em Jesus dormem. Você já aceitou Jesus como Salvador? Estão dormindo em Cristo. Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. A Bíblia diz isso. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vão ressuscitar primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção. Aqueles que aceitaram Jesus, quando tocar a trombeta ali, quando o Senhor chamar, vão sair todos dos túmulos, da sepultura, e vão ressuscitar primeiro. Jesus falou da ressurreição também. Em Lucas capítulo 20, 27 ao 38, depois você lê isso. Em João 5, 28 e 29, que diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, sepulturas, ouvirão a sua voz, a voz do Senhor, e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, do sofrimento. Os apóstolos também falaram de ressurreição. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. 24:15 diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos ímpios. Os apóstolos estavam falando que haveria de haver a ressurreição. Todos vão voltar.
Os justos, aqueles que aceitaram Jesus, vão sair dos túmulos. Os ímpios também vão sair. Claro, cada um no seu tempo, nós vamos falar disso. Que você entenda essa palavra. Existem dois tipos de ressurreição. Marque isso. Ressurreição dos justos, ou seja, quem são os justos? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles serão trazidos de volta à vida para ter a vida eterna. Qual é a promessa do Senhor para nós? Vida eterna, morar com Cristo para sempre, eternamente. A ressurreição dos justos é dividido em duas fases, se podemos dizer assim. A primeira fase é espiritual, aquela que nós falamos agora há pouco aí. Ressuscita primeiro no espírito. Os que aceitaram Jesus, lembra que nós falamos aí? Dos que aceitaram Jesus? Quando Adão pecou, houve uma morte espiritual ali. Tá? Essas são as pessoas que andam por aí. Ficam andando os mortos. Que não aceitaram Jesus, eles são mortos espiritualmente. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos arrependemos, nós temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Vamos ler esse texto de Colossenses 3:1? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se você aceitou Jesus como Salvador, você teve essa ressurreição espiritual. Então você tem contato direto com Deus, você tem que buscar as coisas do alto, de Deus. Tá bom? Vamos ler esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é que nos ressuscitou? É o nosso Senhor, é o nosso Deus. Tá bom? Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem a primeira ressurreição. Nós já passamos pela primeira ressurreição. Primeira fase, melhor dizendo. Primeira fase da ressurreição. Primeira fase da ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Tá bom? A segunda fase é a ressurreição física. É a ressurreição do corpo. Aqueles que estão mortos, que dormem, eles serão trazidos novamente à vida. Terão uma transformação do corpo. Os vivos, aqueles que tiverem, vamos supor que aconteça agora, nós que estamos vivos aqui, primeiro sai aqueles que estão mortos e nós seremos transformados, com corpos transformados. Olha só o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Outra versão diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, corruptível, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Olha só. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo. Mas essa ressurreição física e essa transformação do corpo para aqueles que estiverem vivos, vamos supor que é nesse momento que o Senhor toca a trombeta. Não é isso? O que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram, nós falamos aqui agora, que estão nas sepulturas, vão ressuscitar primeiro. Depois nós que somos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Passaremos num piscar de olhos pela morte física e seremos transformados. Nosso corpo será transformado em corpo glorificado. Tá bom? Vamos ler esse texto de primeira... Na tua apostila me parece que está de 1 Coríntios. Abre esse texto aí. 1 Coríntios capítulo 15, do 35 ao 37, me parece aí. Mas vamos ler 1 Coríntios do 35 ao 49. Primeiro eu quero ler do 35 ao 37. 1 Coríntios
capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, 35. Vai abrindo aí, tá vendo? Tô ouvindo um barulhinho de Bíblia aí. Olha lá. Tá aí, o subtítulo da minha Bíblia está assim: Os ressuscitados serão corpo. Tá bom? Diz assim, vou ler do 35 ao 37 primeiro. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Não tem essa dúvida sempre? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Paulo está comparando a ressurreição humana ao ciclo agrário, tá? De vida, morte e vida. O corpo da semente que morrer dá origem a um corpo totalmente diferente. Quando você põe uma semente na terra, primeiro ela tem que morrer, para depois ela ressuscitar, renascer. Nascer, vamos dizer assim. Tá? E sai ali a origem do corpo totalmente diferente. A planta, você põe ali um grão de feijão, sai o quê? Aquela árvore bonita, por exemplo. Sei lá, a árvore que você quiser aí. E mesmo assim, a identidade é mantida. Você semeou aquele grão de feijão, vai nascer o quê? Feijão. Se você plantar abacate, vai nascer abacate. Tá bom? Se você plantar, você vai colher. Não é isso? Da mesma forma, será com os nossos corpos atuais e nossos corpos ressurretos futuros. Tá bom? Vamos ler em diante agora, do 38 em diante. Presta atenção. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Presta atenção. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos, presta atenção, há corpos celestiais e corpos terrestres. Hã? E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, ou outra das estrelas, porque até entre as estrelas e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo da corrupção. Esse corpo aqui, de carne, vai para a sepultura. Ele vai ser comido ali, queridos. Vai ser comido esse corpo ali na sepultura. Tá bom? Então, voltando aqui. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita o corpo na incorrupção. Então, esse corpo que vai ressurgir é um corpo da incorrupção. Lembra que quando Cristo ele foi sepultado, a morte não conseguiu vencer ele. Por quê? Porque o corpo dele é um corpo celestial, um corpo incorruptível. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, quando esse corpo natural que vai para a sepultura, quando ressuscitar, vai ser um corpo espiritual. É um corpo glorificado, como o corpo do Senhor Jesus. Lembra que os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, e a porta tudo trancada, tudo fechada. De repente o Senhor entrou, ele passou pelas paredes. Não existe espaço, não existe tempo, não existe obstáculo. É um corpo glorificado, é um corpo espiritual. Esse vai ser o corpo da ressurreição. Esse vai ser o meu e o seu corpo. Tá bom? Continuando aqui. Se há o corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Olha o que nós falamos. E o último Adão, quem é esse último Adão? Jesus. Porém, é espírito vivificante. Ele é que dá vida.
Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Tá bom? O primeiro homem formado da terra, nós somos formados da terra, é terreno. O segundo homem é o do céu. Versículo 48 agora. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Olha que texto maravilhoso. Depois você lê umas 10 vezes em casa. Fica como lição de casa para você ver. Aí está o corpo glorificado, o corpo espiritual. Nós vamos morrer, nós vamos para a sepultura. O corpo natural, essa carne corruptível, vai ser comida ali. Tá bom? Mas nós vamos ressurgir com um corpo espiritual. Um corpo glorificado. Um corpo como o corpo do Senhor. Tudo bem? É isso. É isso. Nós teremos isso. Você conseguiu entender isso? Conseguiu entender? Tremendo. E teremos outro tipo de ressurreição. Então você entendeu a ressurreição do justo? Existem duas fases. A fase espiritual, quando nós aceitamos Jesus, ressuscitamos, não é? Espiritualmente. E a segunda fase é a ressurreição física. Tá bom? Aí nós vamos falar quando vai se dar isso. Tá bom? E outro tipo de ressurreição, a dos ímpios. Daquele que não aceitou Jesus. Serão ressuscitados. Nós vamos falar mais adiante, mas a ressurreição dos justos, a segunda fase aí, vai ocorrer em tempo distinto, diferente da dos ímpios, tá bom? Nós vamos falar isso daqui um pouquinho. E os ímpios serão ressuscitados para condenação eterna, sendo que não haverá segunda chance. Isso é muito importante. Por isso que eu e você, nós temos que pregar o Evangelho. Enquanto há vida, há esperança. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho para que depois, quando nós formos julgados, o Senhor chegue para nós lá e fale, puxa, você não falou, por que você não falou das boas novas? Por que você não falou do Evangelho para aquela pessoa? Ela morreu, ela foi para o inferno. Tá bom? Então vamos falar de Jesus para as pessoas. E deixa que o Espírito Santo é que convence. Vamos falar, sabe? Uns semeiam, outros regam e o Senhor dá a vida. Nós temos que entender isso. Tá bom? Vamos em frente. Está conseguindo entender? Então existe 3 tipos de morte, 2 tipos de ressurreição. Tudo bem? Até aí? A do justo dividida em 2 fases, a espiritual e a física. E a dos ímpios. Tá bom? Então depois que morrer não tem mais chance. Continuando. Agora, quando ocorrerão essas ressurreições? A primeira ressurreição, que é a dos justos, os justos, a primeira ressurreição ocorrerá em 2 grupos, tá bom? E tudo isso vai ocorrer antes da tribulação, quando a igreja for arrebatada, tá bom? O grupo 1, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós acabamos de falar isso, não é verdade? Acabamos de falar isso. O grupo 1, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós já lemos, vamos ler novamente, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, leia bem devagarzinho, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, que foram para a sepultura, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Puxa, a pessoa morreu, queridos, o Senhor chamou. É triste, mas nós temos que ter esperança, tá bom? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus está vivo? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dá a sua voz de ordem, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o versículo 17. Depois nós, os vivos, estou dizendo que se nós estivermos vivos aqui agora, mas vai ter vivo ali quando o Senhor tocar a trombeta, não é isso? Talvez nós não sejamos vivos, nós estaremos dormindo, mas podemos estar vivos. Pode ser agora, aí agora, tocar a trombeta. Você não está vivo aí? Eu também estou vivo aqui. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Cristo, essa não é a segunda vinda de Cristo. Essa é a vinda do Senhor nos ares. Tá bom? Até eu gosto de falar fazendo uma comparação com o casamento. A igreja é a noiva. O Espírito Santo é o pai da noiva. E o Senhor Jesus é o noivo. Tá certo? A igreja está aqui na terra. Lembra quando ocorrem os casamentos? O pai da noiva leva ela até no meio, né, da igreja ali. Aí vem o noivo ao encontro. Ali o pai da noiva entrega a noiva para o noivo. E eles vão para o altar fazer o casamento, as bodas e tal. Lembra? É assim a mesma coisa. Tá bom? A igreja, que somos nós. Lembra da igreja? Nós estamos falando da igreja. O Espírito Santo, a hora que tocar a trombeta, o Espírito vai pegar a igreja, os justos, vai levar até os ares, entre as nuvens. E Cristo vai vir do céu e vai receber ali nós. E vai pegar a igreja, que somos nós, e levar para o céu. Ali haverá o casamento. Nós vamos ver isso. A igreja, depois, você vê no livro de Apocalipse, não começa a falar da igreja como noiva. Depois você não vê mais falar. E depois lá em Apocalipse, se eu não me engano, 19, a igreja já não é mais chamada de noiva, é chamada de esposa. Tá bom? Que lindo isso. Você consegue entender? Glória a Deus. Vamos prosseguir. O grupo 2 serão os salvos durante a grande tribulação. Tá bom? Então, não sei se você tem conhecimento disso, mas nós estamos aqui na Terra, tá bom? Quando chegar o tempo, o anticristo se manifestar. Por que ele não se manifestou ainda? Porque a igreja ainda está na Terra. O Espírito Santo ainda está na Terra. Então impede disso. Mas quando a igreja for arrebatada, tirada da Terra, o Espírito tirado, tá bom? O Espírito Santo tirado, o anticristo vai se manifestar. Aí vai dar início à grande tribulação. Tá bom? Vai dar início à grande tribulação. Nós vamos estar lá no céu. E aqui na terra durante 7 anos. 7 anos proféticos. São 7 anos proféticos, tá? Não é 7 anos como a gente conta no calendário aí, não. Haverá lá no céu as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo com a igreja. Vai ocorrer também, nós vamos ver daqui um pouquinho, o tribunal de Cristo. E aqui na terra vai estar a grande tribulação. Tá? Mas aqui na terra terão pessoas que, sabe, eles vão ver, puxa, não acreditei em Jesus e ele é verdadeiro. Aí essa pessoa, nós vamos ver aí, daqui um pouco, que ela vai ter que morrer por Cristo. Então haverá salvação durante a grande tribulação, tá bom? Vamos ler esse texto? Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Tá bom? Apocalipse 24 diz assim, 20, versículo 4. Presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. E vi tronos. O apóstolo João foi arrebatado em espírito ao céu e o Senhor entregou essa mensagem para ele para que essa mensagem chegasse até nós. Você vai estudar Apocalipse e você vai entender isso. Mas se contenta com isso por enquanto. E vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados. Outras versões diz decapitados
pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Gente, João está vendo aquelas pessoas ali no céu, ele indaga ao anjo, quem são essas pessoas? Essas pessoas vestidas de roupas brancas são aquelas que morreram na grande tribulação. As pessoas, nós vemos aqui que as pessoas serão decapitadas, degoladas, por pregar a palavra, por testemunhar de Jesus. Falar, não, eu vi Jesus veio e levou a igreja, ele é verdadeiro. Aí as pessoas vão se converter a Cristo, vão se converter e vão ser decapitadas. Só através disso elas serão levadas para o Senhor. Tá bom? Que você possa entender isso. Então existem 2 grupos, voltando aqui. O primeiro grupo, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estão nas sepulturas. Segundo grupo, os salvos durante a tribulação. Tá? Então durante a tribulação vai ter salvação também. Mas eu não quero estar aqui, nem você. Em nome de Jesus, nós não vamos estar aqui. Nós vamos estar lá no céu, participando das bodas do Cordeiro e participando também, passando pelo tribunal de Cristo. Tá bom? Onde seremos julgados pelo Senhor. Vemos aí também, vimos a primeira ressurreição. Em nome de Jesus, vamos passar pela primeira ressurreição, não é verdade? E pelo grupo 1, né? Mas a segunda ressurreição é dos ímpios. São aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não creram nele. Isso vai acontecer o quê? Só voltando um pouquinho aqui, não sei se eu falei, essa ressurreição ocorrerá antes da tribulação, tá bom? Antes da igreja ser levada, ou seja, antes da tribulação vai ser levada, a igreja vai ser levada ao céu, tá? Eles vão ser ressuscitados primeiro, tá bom? E então vai ser antes da tribulação. E durante a grande tribulação terão aqueles que também serão salvos, tá? E serão levados também. Aí a ressurreição dos ímpios, ela vai acontecer o quê? Ao final do milênio. Porque depois dos 7 anos de tribulação aqui na Terra, serão 7 anos divididos em 3 anos e meio, tá bom? Que o anticristo vai vir, vai fazer uma única moeda, trazer aquela falsa paz, vai ter uma igreja ecumênica, ou seja, as religiões vão se juntar, vai ter tudo aquilo. 3 anos e meio, o anticristo vai enganar todo mundo ali, tá bom? Vai enganar, vai trazer aquela falsa paz, aquele negócio todo, uma igreja prostituta aqui na Terra, certo? E aí, nos 3 anos e meio para diante, o final é chamado Grande Tribulação. Tá? Aí o anticristo vai se mostrar a verdadeira face dele, quem é ele, o falso profeta, aí o negócio vai pegar mesmo, tá bom? E depois que termina isso, esses 7 anos, vai ter a segunda vinda de Cristo, tá bom? Aí vai começar um milênio, aí a igreja vai descer para reinar com o Senhor. Mas aí é outra matéria, tá? É só para você entender que a ressurreição dos ímpios vai acontecer depois, não vai acontecer durante a tribulação, não vai acontecer durante o milênio, que serão os 1000 anos, que Cristo vai estar governando aqui na Terra, vai ser no final desse milênio. Aí vai ser a ressurreição dos ímpios, tá bom? Vamos ler alguns textos? Capítulo Apocalipse 20, versículo 5 diz assim: Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Essa é a primeira ressurreição, tá bom? Ou seja, a segunda ressurreição só vai acontecer quando terminar o milênio. Tá bom? É isso que o texto está querendo dizer. João 5, 28 e 29. Vamos ler do 26 ao 29. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Olha só, o Filho, quem é o Filho? Jesus, né? Porque
porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Tá bom? Então os ímpios sairão para ser julgados pelas obras ruins que eles fizeram. Agora vem uma outra pergunta. Então você entendeu? Quando as ressurreições? A ressurreição dos justos antes da tribulação e a dos ímpios ao final do milênio. Sem guardar isso aí. Tá bom? Onde estão os mortos? No Antigo Testamento, o Sheol, a palavra hebraica, também conhecido como seio de Abraão, é o lugar das almas dos mortos salvos. Seio de Abraão é o lugar das almas dos mortos salvos, até a ressurreição de Cristo. Agora ele está vazio, tá bom? Então, antes de Cristo, guarda uma coisa, antes de Cristo e depois de Cristo, todo o corpo, seja de justo ou de ímpio, vai para a sepultura. Sepultura significa queber, meion, tá bom? Eu coloquei aí na frente na sua apostila isso aí. Mas só para já firmar, o corpo, a carne, tanto de justo como de ímpio, vai para a sepultura, tá bom? E antes de Cristo, o que acontecia? A alma e o espírito do salvo iam para o seio de Abraão. Isso antes de Cristo. Depois de Cristo, nós vamos ler aí. Depois de Cristo, a alma e o espírito vai para o céu, vai para o Senhor. Volta para o Senhor. Nós vamos ver isso aí, tá? Agora a alma do ímpio. A alma do ímpio vai para o lugar de tormento. Nós vamos ver isso aí. Vamos continuar lendo aqui. Então, onde estão os mortos? Voltando. No Antigo Testamento, iam para o seio de Abraão, as almas dos mortos salvos, até a ressurreição de Cristo. Agora está vazio, pois as almas foram levadas pelo Senhor Jesus para o terceiro céu, para o paraíso. Esse texto de Lucas aí, Lucas 16, 22 ao 26, vamos ler esse texto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O ímpio vai ser atormentado. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens em tua vida. Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Existe um abismo ali entre o lugar de tormento. Esse abismo ainda existe até os dias de hoje. Esse abismo chama-se Tártaro. É um abismo, é um grande abismo. Esse grande abismo separa o seio de Abraão, que hoje está vazio, do lugar de tormento, para onde vai a alma dos ímpios. Tudo bem? Esse Tártaro, um abismo. Então, nós entendemos que existe uma... Não tem como mais depois lá. O ímpio vai ser atormentado. E o justo vai ser consolado. Nós vemos esses textos aí de Efésios capítulo 4, de 7 a 10, vamos ler. Mas a graça
foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cristo, ele desceu, ele levou cativo o cativeiro. Lembra que hoje, por isso que o seio de Abraão está vazio. Quando Cristo desceu, nós não estamos aí, sabe, Cristo desceu, quando ele foi, desceu o seio de Abraão, ali estava a alma e o espírito das pessoas que criam, sabe, dos justos. E ele levou essas pessoas para o céu, quando ele ressuscitou. Tá bom? Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus é que sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. A Bíblia diz de 3 céus. O primeiro céu é esse que a gente vê. O segundo céu é onde ocorrem as batalhas espirituais. E o terceiro céu é onde fica o trono de Deus. Tá bom? Mas isso não é a nossa matéria aqui agora. Só uma curiosidade. Tá? Terceiro céu é o paraíso. Paulo foi até lá. Vamos ler Apocalipse 6, do 9 ao 11. Do 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Tá? Efésios 4, nós já lemos. Efésios 4 nós já lemos. Tá bom? Isso é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Hades, que é a palavra grega, conhecido como um lugar de tormento, onde ficam as almas dos não salvos, aguardando até a segunda ressurreição, que é no final do milênio, lembra? Para julgamento e condenação. Para julgamento e condenação. Nós já lemos esses textos, lembra? Nós já lemos esses textos aí. Aguardando o julgamento para condenação, para tormento eterno, sofrimento eterno. Queridos, os corpos, tanto dos justos como dos ímpios, estão na sepultura. Nós já falamos aqui. O Espírito volta para Deus. O Espírito volta para Deus. Olha esses textos que diz, Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito volta, até o Espírito de Jesus. Jesus morreu fisicamente ali, naquele momento da cruz. Quando ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Cristo tinha que morrer ali naquele momento. Ele entregou o Espírito para Deus. O Espírito pertence ao Senhor. Olha só, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito, quando morre, quando nós morremos, ele volta para Deus. O Espírito pertence a Deus. Atos 7,59 diz assim, e apedrejaram a Estevão, lembra do primeiro mártir? A Estevão, apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Lembra? Estava apedrejando Estevão, e ele viu os céus abertos, e ele entregou o Espírito dele nas mãos do Senhor. Amados, não existe predestinação. Senão não poderia haver julgamento. Existe sim livre-arbítrio. Se existisse predestinação, como alguns pregam por aí, por que Cristo veio aqui na Terra e morreu então? Se existe uma predestinação, se tudo já está. Tá bom? Existe sim livre-arbítrio. Até os anjos tiveram livre-arbítrio. Tá bom, queridos?
Amém? Você conseguiu entender? Conseguiu entender isso? Lembrando que é só uma síntese, tá bom? Agora nós vamos entrar no último andar do nosso edifício, que é o juízo eterno. Nós também vamos falar bem panoramicamente desse andar, dessa pedra, se podemos dizer assim. Tá bom? A palavra de Deus afirma que todos serão julgados. Todos serão julgados. Todos serão julgados. Todos, o justo e o ímpio. Tá bom? Vários textos aí. Nós temos aí. Tudo bem? Tanto os justos no tribunal de Cristo, quanto os ímpios no trono branco. Guarda isso. Que as pessoas se confundem. Lembra de branco? Branco significa santidade, né? Mas aqui não tem nada a ver com santidade. Tá bom? É porque o nosso Deus é santo mesmo. Então, todos serão julgados. Vamos ler esse texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler. 1 Pedro 4, 5. Diz assim a palavra do Senhor. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vivos e mortos. Hebreus, capítulo 9, versículo 7, diz que ao homem é dado passar pela morte uma só vez, né? Apocalipse 11, 18, que eu estou pertinho aqui. Apocalipse 11, 18 diz o quê? Vamos ver aqui. 11, 18. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Tá bom? Aí vai em frente e vai falar do tribunal, tá bom? Do tribunal de Cristo aqui. Tudo bem? Mas vamos prosseguir, depois você lê esses textos em casa aí. Importante é você saber que todos serão julgados. Todos. Todos prestaremos contas ao Senhor. Tá bom? Os justos no tribunal de Cristo e os ímpios no trono branco. Guarda bem isso. Pode ter alguma pergunta na sua avaliaçãozinha sobre isso, tá bom? Julgamento dos justos. Vamos falar do julgamento dos justos primeiro. Qual é então? Nós vamos falar que comparecerão ao tribunal de Cristo. Também conhecido, marca isso. Trono Bema. Pódio. Vamos chegar no pódio, queridos. Bema significa pódio. Trono, o pódio. Não tem o pódio dos vencedores? Tribunal de Cristo. Bema. Bema pódio. Tribunal de Cristo. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, vou pegar uma questãozinha aqui que eu guardei aqui para falar para vocês, já está aqui. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, por meio do corpo. Repito, porque importa que todos são todos, nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver sido feito. Porque não é porque a pessoa foi salva que ela não fez coisa errada aqui na terra. Tá bom? Mas ela tem Cristo. Ela tem Jesus. Na verdade, ela tem o Senhor. Então ela vai ser salva. Tá bom? Então, todos que estão falando aqui não é os ímpios, não. Nós estamos falando dos justos aqui. Tá bom? Todos os justos. Porque importa que todos, posso colocar, todos os justos, todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10 e 12 diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, tribunal de Cristo, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e
toda língua dará louvores a Deus. E assim, pois, cada um de nós, presta atenção, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. As pessoas não falam por aí salvação individual? Cada um de nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos. Com dons, com talentos, com tudo que Deus nos deu, com oportunidades. Nós vamos passar diante do Senhor. Nós vamos passar diante de Deus. Você está entendendo isso? O propósito do tribunal de Cristo. O propósito do tribunal de Cristo. O propósito do tribunal de Cristo que ocorrerá no céu, lembra? A igreja está na terra, ela é arrebatada, esse tribunal é no céu. Enquanto no céu estiver tendo as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, ou seja, o julgamento dos justos, aqui na terra vai estar acontecendo a tribulação. Tá bom? Nós vamos estar no céu, né? Amém? Você está no céu? Você vai estar lá, né? Não, esse tribunal não será para condenação, e sim para distribuição de galardões. Vamos ler esse texto? Apocalipse 22, 12. E eis que cedo vem, Cristo é Jesus, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Lembra das obras, né? Obra de fé, obra morta. O que é obra de fé mesmo? É tudo aquilo que traz vida, que glorifica o nome do Senhor Jesus. O que é obra morta mesmo? Essa vai ser queimada. Se você fez alguma obra morta, vai ser queimada aí nesse momento aí. Vai ser queimada pelo fogo do Senhor. O Senhor é o fogo consumidor, ele vai julgar. Tá bom? É aí que vai ser queimado. Vai ser queimada as obras aí. Nós vamos ler aqui agora. 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Lembra das obras ali? De pedras preciosas, ouro, prata, essa não queima. Mas se for feno, palha, madeira, isso vai queimar. Se eu e você fizermos obras mortas, nesse momento ela vai ser queimada. Vai ser julgado as nossas obras aqui, você está entendendo? Tendo em vista essas nossas obras de fé. Simultaneamente estará acontecendo aqui na Terra 7 anos de tribulação, eu já falei. Tá bom? Nós que vamos estar participando do tribunal de Cristo, nós não vamos perder salvação, nós já estamos salvos, já fomos levados, arrebatados ao céu. Como igreja do Senhor, como noiva de Cristo. Mas existem obras nossas que serão queimadas. Porque foi obra que nós fizemos para glorificar nós mesmos. Sabe aquela esmola que a gente dá, depois faz aquela festa, põe no Facebook, põe nas redes sociais e mostra lá que está fazendo um bem. Misericórdia. É claro, pode fazer isso. Gente, existem casos e casos. Tá bom? O Senhor vê o nosso coração, vê o nosso interior. Tá bom? Vamos ler esse último texto aí, Colossenses 3:24. Esse texto é cravado no meu coração. Eu amo esse texto. E tudo quanto... Você que é obreiro do Senhor, presta atenção também nesse texto. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor no serviço. Sabe? Às vezes a pessoa está trabalhando na igreja aí, fazendo obras, né? E fala, puxa, meu pastor não vê nada, meu pastor... Querido, o pastor não tem que ver nada. Ele só vai ver quando Cristo falar para ele ver. Tá bom? Mas não se importe se o pastor vê, se o pastor não vê. O importante é que o nosso Deus está vendo. E ele que vai dar o galardão. Galardão são dádivas, são presentes do Senhor. Eu até creio que são autoridades, porque nós vamos descer para reinar no milênio aqui na terra. Nós como igreja vamos descer. Eu creio que são pedrinhas nas nossas coroas que nós vamos receber em cima do céu. E essas pedrinhas, quanto mais pedrinha, eu creio dessa forma, por revelação, por rema, serão autoridades que nós teremos aqui na terra. Tá bom? A Bíblia não diz. Só diz que nós vamos vir reinar com o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Nós somos feitos reis e sacerdotes do Senhor. Tá bom? Amém? Julgamento dos ímpios agora. Comparecerão ao trono branco. Aquele foi o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo para que serve então, queridos? O tribunal de Cristo é para os justos.
É para distribuição do galardão devido à obra de fé. Aquela obra que trouxe vida, que glorificou o nome do Senhor Jesus. Os critérios de julgamento. Os critérios de julgamento são os mesmos no trono branco e no tribunal de Cristo. Qual é o critério que Deus vai usar? Verdade, obras e imparcialidade. Nosso Deus vai ser, ele é imparcial. E o tribunal de Cristo será durante os 7 anos. E a tribulação vai estar acontecendo aqui, nós vamos estar no céu. Tá bom? Vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro, vai estar acontecendo ali o tribunal de Cristo no céu. Agora, vamos vir para o trono branco, então. O trono branco é para o julgamento dos ímpios. Ímpios. Antes de ler ali, eu queria ler essa anotaçãozinha aqui também. Então, o trono branco é para os ímpios. Julgamento e condenação. Critérios são os mesmos. Verdade, obras e imparcialidade. Acontecerá depois do milênio. Os ímpios de todos os tempos estarão lá, desde o tempo de Adão. Os ímpios de todos os tempos, lembra? Vai ter a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, no final do milênio. Aí vai ser estabelecido o trono branco, para julgamento e condenação de todos aqueles que não aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador. Tá bom? Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: Depois vi um grande trono branco, João está dizendo, e aquele que nele se estava assentado, ele viu o trono branco e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram, olha só, a terra e o céu fugiram da presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Presta atenção aqui. E os livros foram abertos. Livros, no plural. Outro livro foi aberto, o livro da vida. O que vai ser julgado aqui, queridos? As obras. Então é o livro das obras e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, ou seja, com as suas obras. Todos nós seremos julgados, tanto os justos como os ímpios serão julgados pelas obras, segundo o que estava registrado nos livros. O mar, lembra que a terra entregou os mortos lá atrás? Aqui, ó, o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada um por um. Cada pessoa separadamente. Não vai julgar aquela turma toda. Não vai julgar aquela galera que se reúne para pecar. Vai julgar um a um. Cada um vai ser julgado por aquilo que ele fez. Tá bom? Então, a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Presta atenção. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Queridos, vai ser aberto aqui então os livros. O livro das obras. Porque todo mundo faz obra. Até aquele que não crê no Senhor, ele faz obras. Faz obras boas. Tem gente que faz obras boas por aí. Tem gente que faz obras más. Não é? Tem justo que faz obras boas e obras más. E tem o ímpio também que faz obras boas e obras más. Então todas as obras serão julgadas. Tanto do justo como do ímpio. Tá bom? Mas por quê? Nós vamos ver. Tá? O propósito, então. O propósito do trono branco é para julgamento e condenação. Para sofrimento eterno dos ímpios. O que ocorrerá no final do milênio. Os ímpios de todos os tempos estarão lá. Serão abertos os livros das obras e o livro da vida. Apocalipse 20, 12. Nós já lemos esse texto? Já, né? Já lemos esse texto. Assim, se a pessoa fez boas obras e não creu em Cristo, não foi salva. Se fez boas obras e não creu em Cristo, não foi salva. Estará nesse trono branco, trono de julgamento. Pois não constará no livro da vida. Mas as obras dela serão julgadas. Serão julgadas, porque existirá um sofrimento eterno. E eu creio, por revelação,
que se vão ser julgados as obras dessas pessoas, dos ímpios, porque haverá um sofrimento diferente para cada um deles. Eu creio nisso. É uma revelação isso que Deus está nos dando. Tá bom, queridos? Está entendendo isso? Voltando aqui, eu gostaria de ler aqui. Nós estamos terminando nessa matéria. Ela é bem sintética, bem panorâmica, bem simples. Nós não podemos nos aprofundar. Lembra? Você está só no primeiro ano, mas nós teremos matérias mais específicas. Mas a palavra diz que Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra. Mas que constituiu Jesus como juiz dos vivos e dos mortos. Nós já lemos esse texto. E fará os julgamentos finais dos justos, dos ímpios e das nações. Das nações nós não falamos aqui. Tá bom? Nós vamos falar lá em Apocalipse. Esse texto de João, capítulo 5, versículos 22 a 27, vamos ver. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, ou seja, deu toda a autoridade para julgar, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Olha que palavra tremenda. Jesus é o juiz. Deus deu autoridade para o Senhor Jesus Cristo julgar os vivos e os mortos, para julgar os ímpios, para julgar os justos e para julgar todas as nações. Para julgar todos esses. Vamos continuar lendo outros textos aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 39 a 42. Diz assim: E nós mesmos, testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, todo o tempo nós temos que pregar e falar de Cristo, das boas novas e do Evangelho. Redargue-as, repreenda-as, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa que nós ensinamos aqui. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Virão os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Doutrinas de demônios nos finais dos tempos. Apostasia, esfriamento espiritual. Ao final, o Senhor Jesus, presta atenção, ao final, queridos, nós estamos encerrando essa matéria, presta atenção, tudo o que está acontecendo é plano de Deus. Jesus veio como Filho de Deus, se fez homem aqui na terra. Tudo isso que aconteceu, ele morreu naquela cruz,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está julgando tanto os vivos como os mortos. Deus deu poder para ele. Ao final, o Senhor Jesus entregará o reino ao Deus e Pai. Olha que maravilhoso, que lindo isso. Quando houver destruído todo o principado, toda a potestade, todo o poder. Olha só. Eu quero ler um texto antes. Me permita, me veio aqui à mente um texto, antes da gente encerrar essa matéria. Eu quero ler. Nós já falamos, mas eu quero ler. Fortalecer o trono branco. Está lá em Apocalipse 20, capítulo 11, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, olha o 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte e o inferno foram vencidos. Antes disso, eu quero ler antes disso, nesse mesmo capítulo, versículo 20, capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles, sabe? No final dos tempos, o diabo vai ser solto no final do milênio. Ele vai seduzir todas as nações, todos aqueles que não creem em Cristo, e se juntarão para fazer uma grande batalha, a batalha final, a batalha do Armagedon, sabe? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles, o diabo, Satanás, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Todos aqueles que seguiram a besta, o diabo, Satanás, serão atormentados eternamente. Entendeu, querido? E aí no final aqui, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Cristo vence tudo. Cristo tem o poder sobre todas as coisas. Queridos, agora voltando para a gente encerrar essa matéria, não é para pregar, né, professor? Não é? O Senhor Jesus vai entregar tudo. Quando ele vencer tudo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu Satanás, ele venceu tudo. Todas as potestades, todo o poder das trevas ele venceu. Aí ele entrega tudo nas mãos de Deus. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios 15, 24 a 28. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Lembra lá da promessa em Gênesis, primeira promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Lembra? Ora, voltando aqui, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nós acabamos de ler aqui, ó, no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. O último inimigo foi aniquilado, é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Jesus sujeita tudo debaixo dos pés dele. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que ele se excetua aquele que sujeitou a todas as coisas. Claro que tudo está debaixo dos pés dele, mas não o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha que maravilha, que lindo, que coisa maravilhosa.
Cristo vence tudo, ali está, venceu tudo, aí ele chega para Deus e Pai entrega. Pai, que está o teu reino? Que estão as pessoas? Que está tudo? Aí vem, queridos, Apocalipse 21, o novo céu, uma nova terra. Já não vai existir mais esse céu, nem essa terra mais. O mar já não existe mais. Você lê lá em Apocalipse capítulo 21. Olha só, vou ler. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para que o seu esposo aqui já está casado, não é mais noivo. Eis que o tabernáculo de Deus. Olha só, queridos. Olha, gostaria de ler tudo isso. Queridos, um novo céu, uma nova terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, onde nós vamos morar. A cidade não precisará mais de sol nem de lua, porque a glória de Deus vai iluminar. O Cordeiro de Deus vai ser a lâmpada. Não existirá mais noite nem dia. Deus vai enxugar todos os olhos, toda lágrima de todos os olhos. A morte já não vai mais existir. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor. Foram feitas novas todas as coisas. Deus habitará no nosso meio. Nós vamos habitar junto com Deus. As portas nunca se fecharão. Nunca mais, nem penetrará nessa cidade coisa contaminada. Não vai ter mentira, não vai ter mais nada disso, queridos. Depois você lê Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ter essa matéria de Apocalipse lá, uma matéria separada lá no 4º ano. Mas leia aí Apocalipse 21. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Sabe, nós estamos encerrando essa matéria. Nós vimos aqui, sabe, esse edifício, nós estamos encerrando. Agora, sabe, encerramos, chegamos no 7º andar. Nós colocamos todos os andares dessa casa espiritual. Nós fundamentamos, entendemos que Jesus Cristo é o fundamento. Ele é a rocha e nós temos que nos submeter a Cristo. Nós temos que nos arrepender das obras mortas, fazer obras de fé. Nós temos que ter fé em Deus. Nós temos que passar pelos batismos. É uma ordenança do Senhor. Nós temos que acreditar na imposição de mãos. Nós temos que acreditar na ressurreição de mortos. Ela nos traz esperança. Nós temos que acreditar que tudo vai ser julgado. Tudo vai ser julgado. Todas as obras, todas as pessoas, os vivos e os mortos serão julgados. E nós cremos nesse 7º andar da igreja, dessa casa espiritual que somos nós. Nós estamos fechando com as últimas pedras em cima. Ali nós colocamos as pedras vivas, que somos eu e você. Coloco aqui essa pedra aqui nessa noite. Nessa noite é uma noite mesmo. A pedra que chama Luiz, a pedra que chama Vanessa, a pedra que chama Daniel, a pedra que chama Joyce, a pedra que chama, eu não sei qual é o teu nome, mas você faz parte dessa igreja. Essa estamos fechando aqui agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter colaborado bastante com vocês. Espero ter ajudado vocês. Sabe, nós somos falhos, não dá para falar tudo. É uma matéria bem grande, uma matéria muito importante. Mas eu creio que o Espírito Santo vai te revelar. Sabe, que o nosso Deus, que o Espírito Santo te traga a revelação. Que você possa entender que foi o objetivo da nossa matéria. Trazer ensino das doutrinas do nosso Deus Todo-Poderoso. Para que você possa se firmar na rocha. Para que você possa se afastar do pecado. E que possamos crescer e estarmos juntos. Passarmos um dia, sermos arrebatados com o Senhor aos ares. Fomos para o céu. Participar das bodas do Cordeiro. Passar pelo tribunal de Cristo. Descer no milênio aqui na terra. Reinar com o Senhor. No milênio será a segunda vinda de Cristo. Reinar com o Senhor e viver na eternidade com o Senhor. Participar do estado eterno. Em nome do Senhor Jesus. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Queria orar por vocês. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, eu me emociono cada vez que termino uma matéria. Uma matéria tão linda como essa. Quantas revelações eu creio que o Senhor trouxe no coração do meu amado irmão, da minha irmã.
que eles possam, Senhor, receber muito mais revelações do Senhor, que eles possam amadurecer e poder receber cada dia mais, Senhor, palavras mais vigorosas, comida mais sólida, Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Muito obrigado. Até a próxima matéria, em nome de Jesus. Deus abençoe.